Fala, povos e povas assim do canal, abençoado por Deus. Eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre lugares que eu já trabalhei e onde eu trabalho e porque eu trabalho em tantos lugares diferentes. Vamos lá. Eu trabalho pra mim, né? Então, eu faço orçamentos de serviços e às vezes preciso de uma equipe, eu contrato, acerto um valor com a empresa e pago o pessoal da equipe, né? Enfim, eu faço bastante tempo, já trabalho nesse ramo assim, trabalhando pra mim, né? Vamos lá, eu já trabalhei, meu primeiro serviço, e não foi um serviço, porque a minha família, ela tinha um engenho de farinha. Na época era com 2 juntas de boi. Eu nunca vou esquecer, era o boi no meio daquela cozinha enorme, que era tipo uma sala-cozinha, né, antiga. E o boi ficava as duas juntinha, fazendo a parte ali que eu não me lembro certo ali, acho que era do negócio do forno ali, eles ficavam ali. Aí depois, os filhos do vô fez a parte que não precisava mais de boi, né? E eu era a única que cabia dentro do forno de farinha para limpar. Então, eu limpava dentro do forno. Quando eu cresci, lá por volta dos meus 17 anos, antes dos 18 anos, 17 anos, o meu primeiro serviço foi pesando pratos num restaurante que era que tu vai comer no livre ou peso aquilo, né? Ou livre. E era na beira da BR, eu nunca vou esquecer. E tinha muita. Tipo, eu pesava prato, mas eu limpava banheiro. Eu ia pra cozinha fritar pastel. Eu nunca me. Não, eu não tinha noção do que era desvio de função, né? Eu era bem novinha. Mas enfim, eu amava. Eu gostava de estar ali. Eu era muito agitada, eu ainda sou, né? Então, pra mim, eu tava sempre fazendo alguma coisa, era legal. E aí que eu me descobri que eu não era chata, porque eu falava demais. É um dom falar demais. E aí os donos, a dona do restaurante, o dono do restaurante, viu que eu falava muito com os clientes, com as famílias, com as crianças. Eu interagia muito com eles e eles me tiraram da função de pesar pratos e me colocaram para atender na porta. E da porta eu reservava ali as mesas, organizava a família, fazia os pedidos de bebidas, né? Porque aí era buffet, né? Era buffet aquilo, ou era buffet livre. Então eles que se serviam, mas as bebidas eram com a gente que trabalhava ali como garçonete, mas eu era sempre na porta, eu ficava bem na frente da porta. E ali eu me descobri. Eles estavam tomando refrigerante, as pessoas às vezes estavam tomando Guaraná. E eu ia, conversava e boa tarde, família, bom dia, família. Estamos ali com caldo de cana. A gente tinha, na época no restaurante, tinha a impressorinha ali não sei o nome certo, do caldo de cana, sucos naturais. E tinha que vender, porque eram caros, né? Os copos eram caros, né? E a gente tinha que bater metinha ali. E eu vendia pra família que tava bebendo refrigerante. E aí, e ainda ganhava gorjeta das pessoas. Ganhava R$ 18, R$ 20 de gorjeta. Esse realmente foi o meu primeiro serviço em algum lugar. Foi o meu primeiro serviço. Eu pesei prato. E de pesar prato, eu fui para a porta. E da porta eu me descobri liderar. Eu sempre gostei de liderar a equipe. Desde que eu era muito pequena na escola, uma vez minha mãe e meu pai, me falecido pai, foi chamado na diretoria. Ligaram para minha mãe e pro meu pai se eles tinham tempo, porque na época eles trabalhavam como vigilantes, eles tinham uma empresa de vigia deles, então eles trabalhavam muito na escola de Criciúma, lá do Rincão. Nunca vou esquecer, escola maravilhosa, oh, que saudade. E eu era bem pequenininha, tá? Mas eu tenho lembrança de quando eu era pequenininha, eu sei vocês, mas eu tenho muita lembrança de quando eu era pequena.
Muitas mesmo, mais do que eu quando eu sou grande. E aí, quando eu era bem pequena, eu tava na creche, ou pré-creche, acho que era creche. E nós fazíamos muitas atividades, muitos trabalhos, eu tenho muitas lembranças maravilhosas daquela escola. Ligaram para minha mãe e pro meu pai porque tinham algo para me comunicar para eles, e eles vieram na hora. Aqui a ligação, não vou atender. E aí, nesse dia aconteceu o quê? A professora estava com muita dor de cabeça. E ela falou assim, ó, eu vou até ali na sala, na outra salinha, pegar uns remédios e eu já venho. Vocês ficam quietinhos. E a sala começou a fazer uma bagunçada. E começaram a pular na carteira. E começaram não sei o que, não sei o que. Eu não sei se foi um teste, eu não sei se a professora estava espiando. Só sei que eu fui até a mesa da professora, sentei, catei ali tinha um bloquinho cheio de... Era pequenininho, um bloquinho pequenininho mesmo. Cheio de desenho. Eu nunca vou esquecer. Eu falei assim, vocês fiquem em silêncio. A professora já vai voltar a qualquer momento. Eu era uma toquinho de gente. E agora vocês vão fazer uma atividade. Pra quando a pro chegar, der nota. E vai valer nota isso aqui. Olha, bem sem noção, nem valia a nota nada. E eles ficaram tudo me olhando. E eu falei com muita imposição na minha voz. Eu nunca vou esquecer que tava tudo me bagunçando. Eles pararam na hora. E ficaram me olhando, as crianças. E eu peguei e fui distribuir um por um pra eles pintar. Era um bloquinho que tinha vários desenhos. E eles ficaram pintando. Eu sei que quando eu sentei na mesa da professora, que eu fui pintar o meu, porque eu pintei o meu na mesa da professora, a professora chegou. E eu não sei se ela tava ali olhando, eu não me lembro o porquê, eu não me lembro o que aconteceu depois, mas eu lembro que eles chamaram a minha mãe, que eu já vinha apresentando muito isso na sala de aula. O espírito de liderança. Até na hora de pintura, de montar equipe. Eu nunca fui, a minha letra sempre foi horrível, letra de médica. Mas eu sempre apresentava os trabalhos, ou ajudava na pintura, nas capas, ou eu pagava para impressão de tirar alguma coisa, a minha mãe fazia parte de pagar, e eu apresentava o trabalho. Eu sempre gostei de falar, pode ver, ó, 7 minutos de vídeo já. Mas vai ficar pra parte 2 os outros empregos, tá? Eu vou falar só desse hoje. Então, desde muito pequena, eu sempre fui muito. Tem aquela pessoa que é introspectiva e aquela pessoa que é pra, assim, mais... Eu não sei a palavra correta falar, mas enfim. É o diferente do introspectivo. Só que chegou uma época que eu achava que era... Eu falava muito que... Eu tentei até mudar esse meu jeito, eu tentei ficar mais quieta, eu tentei virar emo. Teve uma fase na minha vida quando eu tentei virar emo, virar rock and roll, virar profunda aqui quando eu era jovem, pra ver se... Porque muita gente não gostava do meu jeito. Mas eu entendo hoje, e onde eu tô hoje, e dos empregos que eu tenho hoje, e dos meus patrões hoje, que mesmo eu ficando fora um ano, me chamam e preferem o meu trabalho, hoje em dia eu vejo que isso não era um defeito. Isso é a minha grande qualidade. Então, às vezes você acha que é um defeito lá de muito pequeno e não é uma grande qualidade. Por isso que eu digo, seja você. Enquanto você não está faltando com respeito, não está tirando a paz do outro, a tranquilidade do outro, porque às vezes a pessoa quer ficar em silêncio, não quer, né? Claro, a gente tem que respeitar, mas quando você falta com respeito, está invadindo o espaço do outro, não concordo. Mas quando você é você, no seu trabalho, na escola, não se diminua, não se sinta que você quer aparecer, seja você, porque é um dom ser assim. Eu acho, é o meu dom, porque eu cheguei onde eu cheguei sendo assim. A parte 2, curte, comente para a parte 2 desse vídeo.